Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Você que nos acompanha no nosso devocional Esperança e Vida, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã mais uma porção da palavra do Senhor que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículos do 12 ao 15, onde o autor de Hebreus aqui, ele vai trazer para nós uma mensagem de esperança, uma mensagem de vida, para que nós possamos realmente continuar confiando num Deus maravilhoso no qual nós servimos. E aqui o autor ele vai dizer para que nós não venhamos endurecer o nosso coração quando ouvirmos a voz de Deus, mas pelo contrário, que nós possamos estar dispostos a servir a esse Deus maravilhoso que tanto tem nos abençoado, mesmo em tempo de tribulação, mesmo em tempos de pandemia que nós estamos vivendo. Deus tem sempre algo de bom para nos oferecer e para nos dar. Acompanhe comigo esta leitura no capítulo 3, versículos do 12 ao 15 da carta aos Hebreus. Diz assim a palavra do Senhor. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação. Amados, aqui o autor de Hebreus, nesse capítulo 3, ele vai traçar um paralelo entre a nossa vida e a vida dos hebreus que saíram do Egito. E aqui ele vai dizer que aqueles homens que saíram do Egito, eles ouviram a voz de Deus, mas o coração deles estava duro, o coração deles estava indisposto a fazer a vontade de Deus. Por isso eles murmuravam, por isso eles reclamavam, sendo que Deus havia libertado eles da escravidão. E eles não estavam conseguindo ainda enxergar as promessas de Deus, aquilo que Deus tinha prometido para aquele povo, de tirá-los daquele processo de escravidão e trazê-los para a liberdade. Porque eles achavam que Deus ia simplesmente dar a eles tudo aquilo que eles queriam. Mas não era esse o propósito de Deus. Deus estava, primeiramente, tirando o Egito do coração daqueles homens, para que eles pudessem ter realmente uma vida digna na presença de Deus. E aqui o autor ele traça esse paralelo com aquele antepassado e os nossos dias. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos onde a humanidade ela tem se degladiado entre ela mesma, porque a maioria do povo se afastou de Deus e deixou de dar ouvidos a Deus e começaram a dar ouvidos a si próprios e endureceram seus corações e muitas vezes estão praticando atos que não agradam o coração de Deus. E nós como cristãos, nós precisamos realmente ouvir a voz de Deus e ter um coração aberto, um coração puro, um coração perdoador, um coração que traz na nossa atualidade uma diferença nos relacionamentos. Para isso Deus nos chamou, para isso Deus nos escolheu, para que nós possamos realmente fazer a diferença no meio do povo. Por isso o autor aqui, ele vai dizer para que nós possamos estar atentos à voz de Deus. Aqui no início do versículo 12, ele já fala assim, tendes cuidado. Ou seja, nós precisamos ter cuidado para nós não nos enveredarmos, para que as coisas do mundo não venham tomar aquilo que Deus colocou de tão precioso nas nossas vidas. Que nós não venhamos a olhar para as belezas que o mundo oferece, mas que nós possamos confiar num Deus que tem algo maravilhoso para nos oferecer. Um Deus que quer cuidar de nós em todo o tempo, não só nesse tempo que nós estamos vivendo aqui. Por isso, a carta aos Hebreus aqui, o autor dessa carta, ele traz realmente para nós hoje uma mensagem de esperança e de vida, dizendo que Deus é aquele que quer o melhor para cada um de nós. Mesmo em tempos onde nós estamos vivendo de tantas tribulações, de tantas enfermidades
que tem nos assolado, Deus, mesmo assim, Ele quer o melhor para as nossas vidas. Mas para que nós possamos desfrutar do melhor de Deus, nós precisamos ter em mente isso que o autor da carta nos coloca, de termos realmente um coração aberto, um coração disposto a obedecer, e quando ouvirmos a voz de Deus, que nós possamos realmente fazer a sua vontade e não a nossa, porque muitas vezes aquilo que nos agrada não é aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Por isso nós precisamos realmente ter um coração voltado a Deus, para que quando ouvirmos a sua voz, nós possamos obedecer fielmente aquilo que Deus tem nos pedido. Se Deus tem nos pedido para perdoar aquele irmão que tem nos prejudicado, nós precisamos ouvir a voz de Deus e perdoar o nosso irmão, porque esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Se Deus quer que nós mudemos o nosso comportamento diante do mundo que nós vivemos, nós precisamos ter um coração amável para que as nossas vidas realmente sejam vidas abençoadas na presença de Deus. Só assim nós vamos fazer realmente a diferença que Deus quer realmente que nós façamos no mundo que nós estamos vivendo. Amados, que esta palavra nesta manhã possa trazer vida, possa trazer esperança para você nesse dia, que todas as lutas que você pode passar nesse dia, que você possa estar confiante, que você possa saber que esse Deus que você tem servido é um Deus que guarda você em todo o tempo e Ele quer o melhor para a sua vida e para a vida daqueles que estão ao seu lado. Por isso, quando ouvir a voz de Deus, não endureça o vosso coração, mas que você possa ter um coração amável, um coração abençoador. Que Deus te abençoe nesta manhã, que Deus te dê sabedoria e que te dê alegria também, para que você possa ter um dia maravilhoso na presença do nosso Deus. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida nesta manhã. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de tribulações e de enfermidades. O Senhor, ó Deus, tem nos dado, Pai, tempos de paz. E nós temos vivido, Senhor Deus, alegria no meio, Senhor Deus, de tanta tribulação. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos dê realmente um coração grato, um coração, Senhor Deus, atento àquilo que o Senhor tem nos falado, Pai. Senhor, não permita que o inimigo venha endurecer o nosso coração com as coisas do mundo, mas que nós possamos, ó Deus, nos alegrar e ter um coração amável, um coração perdoador, um coração, Senhor Deus, que esteja disposto a servir ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe os meus irmãos, aqueles que estão no interior dos seus lares, aqueles que já saíram para o seu trabalho, aqueles, ó Deus, que estão já viajando de férias, que eles possam, Senhor Deus, ter realmente esse coração amável e ouvir a tua voz, como diz a tua palavra. Em nome de Jesus, abençoa-nos neste dia e nos dê a tua paz. Amém e amém. Senhor,